Bom dia, vamos chegando. Vamos falar sobre um assunto muito importante hoje. Convide aí, as pessoas, convide o seu parceiro, o seu marido, a sua esposa, os pais, amigos. Enfim, é um assunto muito legal, é um assunto muito importante, mesmo que você seja solteiro, vale muito a pena estar aqui. Um dia, Samantha. Por quê? Porque pode ser que um dia você encontre, o seu parceiro, a sua parceira, e ter acesso a esse conhecimento faz toda a diferença, Eu gosto muito de dizer que se nós tivéssemos lá na base, no início da vida, já muitos conhecimentos, as coisas poderiam ser completamente diferentes, O casamento, se tornar pai e mãe, as amizades, enfim, as relações seriam com certeza melhores se nós tivéssemos alguns referenciais ou tivéssemos mais acesso a alguns conhecimentos. Então, convide as pessoas aí, compartilhe, coloca aí, clica no coraçãozinho, nesse aviãozinho aí que está no cantinho. Chame as pessoas para virem participar com a gente. Eu estou fazendo isso agora também, convidando pessoas para virem participar com a gente dessa nossa live. Domingo de manhã. Vai convidando aí nesse início. Se você já quiser colocar aí alguma dúvida, alguma pergunta sobre relacionamento, algo que você gostaria que eu abordasse. Já convidei algumas pessoas, faça o mesmo aí, vai lá, convide, clique no coraçãozinho e vamos começar a falar, das forças de um casal, Isso é muito interessante. Recentemente, eu tinha um sonho, um projeto que era levar o conhecimento que a gente compartilha, na sala de aula ali para os alunos que estão na formação do método CIB, que era levar esse conhecimento para famílias, casais, que a gente pudesse viver uma imersão, uma transformação. E isso deu origem, ao CIB-HP, que foi um evento que nós realizamos aí de 3 dias de imersão, em que famílias foram lá, viver isso daí, viver todo esse processo de transformação num nível intenso entre os casais. Vários casais estiveram ali e a gente vai percebendo tudo que vai acontecendo, as dinâmicas, o que surge, e chama a atenção. A gente vê como casais que já estão aí num relacionamento há 20, 30, 40 anos de relacionamento, como tinha ali, e que muitas vezes nunca tiveram a oportunidade, de olhar para essa relação através de um outro conceito, uma outra ótica, com um novo referencial, princípios que realmente fortalecem o casal, fortalecem o relacionamento. E o CIB-HP veio com esse objetivo, trazer mais conhecimento e vivência para que casais pudessem fortalecer e resgatar ainda mais essa força da relação. Porque se você casa, você automaticamente está buscando somar algo na sua vida, Senão você continuaria sozinho, continuaria vivendo uma vida individual. Então, a partir do momento que você casa, nós estamos falando de uma relação, então, entre duas pessoas, você automaticamente visa somar, E quando nós somamos, nós precisamos ter mais força. Você não vai se juntar com alguém para dividir algo somente, Você precisa somar e prosperar. Porém, muitas relações, elas acabam não prosperando, seja no ponto de vista
amoroso, ou muitas vezes material, ou no campo familiar. Isso pode não acontecer por vários motivos, mas entre alguns desses motivos é o que eu vou compartilhar com você aqui, para você poder olhar o que pode estar acontecendo na sua relação que tem impedido que você viva, né, o que você deseja viver, ou que você está vivendo algo, mas você quer viver alguma coisa, né, muito melhor e não tem conseguido, ou realmente você tem enfrentado dificuldades no seu relacionamento, que não tem prosperado, ou que você tem lutado, feito, eu gosto de dizer assim, né, feito muito esforço para manter essa relação, né? Dentro de um fluxo, eu gosto muito de compartilhar com os meus alunos, com os meus pacientes e clientes, né, que se a gente tem um fluxo, como um fluxo de um rio, como, né, as ondas do mar que estão num sentido, e eu solto o meu barquinho ali e eu sigo no sentido do fluxo, eu não preciso fazer muito esforço. Agora, se eu solto contra a maré, se eu solto contra a correnteza, pode até dar certo. Só que eu sempre vou ter que fazer muito esforço ou gerar muito investimento, né? Eu gosto de fazer essa comparação com o barco, ter que comprar um motor mais forte, sair de um barco para ir para uma lancha, ou seja, você vai ter que ficar sempre investindo muito para poder, né, suportar as adversidades, suportar ir contra o fluxo. Então, muitos relacionamentos, eles estão seguindo contra o fluxo. E eu quero que você que está aqui comigo, que é casado, se quiser fazer algum comentário, se quiser colocar alguma dor emocional que você possa estar vivendo, algum obstáculo, algo que vocês, como casal, né, acabam se deparando, seja na relação sexual, seja na relação financeira, olha, eu não consigo prosperar, vai fazendo aí, eu vou deixar os comentários abertos aqui para você poder ir participando comigo, colocando também dúvidas, crenças. Uma das coisas mais importantes que limitam a prosperidade são crenças limitantes, né? Será que é uma crença do casal? Será que é uma crença individual? Será que é algo que o seu marido ou a sua esposa eles trazem, né, dos pais? O que está acontecendo que talvez tenha sido um obstáculo na vida de vocês? Então você que está aqui comigo, né, se tiver algo para colocar, olha, eu já me separei, olha, meu relacionamento não deu certo por causa disso, hoje eu enxergo isso, nós vamos falar, né, sobre essas questões aqui nesse nosso encontro. Mas basicamente, pessoal, quando nós falamos de casal, existem duas forças que são essenciais para um casamento, tá? Que, por incrível que pareça, na minha concepção, né, parece simples, mas não é. Quando a gente está falando para casais, e isso tem sido cada vez mais frequente na minha vida, na vida da minha esposa, com os eventos, com os cursos, com as imersões que nós temos feito, quando nós colocamos esses dois critérios, as pessoas elas olham surpresas e falam, cara, eu não vinha fazendo isso. Nós temos aí 10, 20, 30 anos de casado e nós não vivemos assim. Nós não fazemos isso na nossa vida. Ou não estamos praticando, ou em determinado momento da nossa relação nós já praticamos, mas agora, por N motivos, cada um conta uma historinha, eu gosto de dizer, né? Cada casal conta uma historinha ou inventa uma desculpa para poder justificar, né, o porquê que não estão fazendo aquilo. Mas a gente não pode esquecer dessas duas forças que um casal tem que ter, porque são essas duas forças que determinam o fato de ser casal. Se um relacionamento ele não tiver essas duas forças que eu vou comentar com você, não é um casamento. Essas duas pessoas não podem ser considerados um casal. Olha que interessante.
Então, às vezes, quando eu olho ali, eu falo, cara, mas vocês estão juntos há 20, 30 anos e vocês não vivem uma vida de casal, mesmo que tenham jurado amor eterno, mesmo que tenham trocado alianças, mesmo que para a sociedade vocês se coloquem como um casal. E vocês dizem, nós somos casados. Mas, na verdade, o que vocês podem ser são parceiros, vocês dividem a mesma casa, vocês dividem despesas, né? Muitos casais vivem assim. Na verdade, o que eles somam são as despesas, dividem, cada um paga uma parte e eles vivem uma vida, então, como dois sócios, né? Então, para você poder... Pessoal, vai lá, compartilha agora, chama aí, chama os amigos, chama o parceiro e não pode estar longe de você, hein? Porque eu vou falar dessas duas forças, né? As duas principais aí forças que fazem com que um casal seja um casal adulto, tá? Essa é a palavra, eu gosto de usar isso daí, um casal adulto. Por quê? Porque muitos relacionamentos, eles são estruturados, né? Eles cresceram sobre uma base infantil. Então ainda existem casais que têm comportamento, né, infantil. Então, para que uma pessoa possa se tornar, né, para que um casal possa se tornar adulto, ele precisa ter como alicerce essas duas forças que eu vou falar agora para você, tá? Então vamos lá. Vamos entender essas duas forças. Vou contextualizar para você que está aqui comigo o porquê que essas duas forças são importantes para a manutenção de uma estrutura de um relacionamento adulto, um casal que prospera, tá? Somente casal adulto prospera. Os relacionamentos infantis, eles sempre vão, né? Eles sempre estarão se deparando com muitas dificuldades, que são as dores da criança, são as dores emocionais, os vícios emocionais que são trazidos desde a nossa estrutura, desde papai e mamãe, que não foram desfeitos, que não foram ajustados, não foram trabalhados. Alan, por que nunca foi trabalhado? Porque nunca foi olhado para isso. Talvez você não tenha tido na sua casa isso como um referencial, talvez os seus pais não tinham isso como conhecimento, você não buscou autoconhecimento na sua vida, você não fez cursos, não leu livros, não participou de nenhuma mentoria, enfim, né? E automaticamente você vem tocando o barco assim como seus pais fizeram. Você se apaixonou, encontrou o príncipe encantado, encontrou a princesa da sua vida, né? Algo chamou a atenção, vocês se conectaram e estão tocando até hoje, muitas vezes aí nessa relação infantil. Mas se a gente for perceber, né, todas as etapas da vida de uma criança até ela se tornar apta a construir um relacionamento, ela vai naturalmente desenvolvendo essas forças. Quando eu falo da força da estrutura de uma criança, todos nós, dentro de nós, temos a força do feminino e a força do masculino. Independentemente se eu sou homem ou se eu sou mulher. Todos nós temos essa força, tá? Uns mais, outros mais equilibrado, outros menos, outros mais disfuncional, mas todos nós temos a força do masculino e a força do feminino. Por quê? Nós temos dentro de nós a força da mamãe e a força do papai. E temos o hormônio sexual feminino e o hormônio sexual masculino. Todos nós, né? A mulher tem estrógeno e tem testosterona, o homem também. Por que isso é importante? Além da fisiologia, de todo o funcionamento do nosso corpo, nós também temos essa estrutura para que a gente possa desenvolver comportamentos social.
que é como a gente vai se posicionar na sociedade, se posicionar em relação aos outros, se posicionar em relação, né, às coisas da vida, às adversidades, uma posição no grupo, uma posição no trabalho, uma posição no território de caça, uma posição dentro de casa. Tudo esse aspecto comportamental ele tem relação direta com o masculino e com o feminino. Por isso que muitas vezes, né, as mulheres que experimentam essa oscilação hormonal durante o ciclo menstrual, você vai ver que em determinado momento você está mais feminina, em determinado momento mais masculino, oscila o comportamento, às vezes está mais irritada, às vezes está mais amorosa, e assim, naturalmente, é a nossa vida, é a dinâmica da vida. Isso também acontece com o homem. Então nós vamos passando por essas etapas, né, dessa transição, em que num primeiro momento nós nos apaixonamos, nós temos o nosso primeiro amor, que é a nossa mãe. O primeiro amor é a mãe. Depois, que é o amor pelo feminino. Depois nós passamos a ter um amor pelo masculino, que é quando nós nos conectamos com o nosso pai, passamos a amar o pai, a amar o masculino. Depois nós passamos a amar as pessoas, né? Que é quando nós começamos a nos conectar, ok? São as fases do amor. Quando nós começamos a nos conectar com o outro, né? Quando nós já tivemos a força da mamãe, a força do papai, agora estamos aptos a nos conectar, né, com as outras pessoas. E aí é quando a criança começa a ir para a escola, que deveria ser ali na fase, né, próximo aos 5, 6 anos de idade. Isso um dia já aconteceu nesse mundo disfuncional que nós vivemos hoje. Isso está em extinção, por isso que toda criança é traumatizada. Hoje as relações são traumáticas, independentemente, né, do tipo de relação. Então agora nós vamos desenvolver esse amor ao próximo, já que nós temos o amor por mamãe, o amor por papai, agora desenvolvemos o amor ao próximo, e depois nós temos uma fase de uma transição natural, que é a transição hormonal, em que o menino e a menina agora, com os seus hormônios, a flor da pele, podem se conectar com o oposto. É o quarto estágio do amor, que é o amor agora sexual, é o amor genital, é a primeira força que se desenvolve. E isso é interessante porque dentro de um relacionamento, isso é uma força que tem que ser mantida para ser um casal adulto. Então, a força genital, a força sexual, ela é a primeira força que é desenvolvida para você estar apto a se conectar com o sexo oposto e formar uma primeira relação de casal. Então veja, esse é um outro estágio do amor que num primeiro momento ele é uma força genital, é uma força sexual. Só que, vamos imaginar ali que seja na fase dos 12, 13 anos de idade, nós já temos essa força sexual. Inclusive, né, antigamente, vamos imaginar lá atrás, ou algumas civilizações que podem manter ainda esse aspecto cultural, aquele menino com aquela menina, eles já estavam aptos a construir uma vida sexual. Eles já poderiam procriar, né? Com 12, 13 anos de idade, talvez a filha de um índio já possa estar, né, gerando vida. Então a força sexual, a força genital, ela tem duas coisas no humano, somente no humano, tá? Nos animais não tem isso. Nós somos os únicos que temos essas duas possibilidades. E quem estuda no método CIB toda a evolução dos animais, o desenvolvimento, consegue compreender, né, um pouco mais sobre esse aspecto. Mas nós temos duas coisas. Por quê? Porque os nossos órgãos sexuais, diferentemente dos animais, ele foi revestido por um tecido que é derivado da pele, da epiderme, que forma toda a nossa parte da mucosa. E na região da glande, do pênis, e na região
do clitóris, nós vamos ter receptores, assim como na pele, que são sensíveis ao estímulo, que dependem, olha que interessante, do hormônio sexual masculino, que é a testosterona. E isso faz com que nós nos tornemos animais que sentimos prazer, porque nós temos sensibilidade que gera prazer. Todos os outros animais, eles têm a força genital com o sentido da procriação, que é uma função mais primitiva. Então, dentro do nosso cérebro, lá no nosso cérebro, nós temos áreas de controles. Eu sou um apaixonado por cérebro, estudo muito função cerebral, porque para mim, você compreendendo isso, você entende várias coisas. Mas o processamento da procriação, ele ocorre no cérebro primitivo, lá no tronco cerebral. E por isso que a procriação é uma função animal. Mas o padrão da sensibilidade do prazer se processa no nível cortical. Então é completamente diferente, já é uma função bem evoluída do cérebro. Então nós temos duas áreas diferentes dentro desse processo. Então nós podemos ter força genital e sexual para gerar vida, então é uma força do casal, mas também nós podemos ter para gerar prazer. Porque se não, comenta aí comigo, eu quero ver se você está atento. Quantas vezes por mês você acha que se nós atuássemos somente com o cérebro primitivo, somente com o cérebro animal, nós teríamos relação sexual? Comenta aí comigo, vamos ver quem vai responder isso daí. Quem responder vai receber um e-book depois, só mandar no direct aí. Vamos lá. Olha o Sérgio colocando aí, pessoal, divulga aí, clica no aviãozinho, é isso aí, Sérgio. Uma live dessa precisa divulgar, muito conhecimento, muita informação para casais, mesmo pessoas que não são casais, mas que querem entender da área, né, de função, enfim. Comenta aí comigo. Se nós não tivéssemos a nossa parte evoluída do cérebro, a nossa sensibilidade da mucosa, todo esse processo, né, hormonal diferenciado que os humanos têm, quantas vezes no mês a gente teria relação? Ah lá, a Pri mandou lá, uma vez, apenas para procriação. Olha só, perfeito. Manda lá a mensagem para mim no direct, que eu vou te mandar um e-book depois, Pri. Isso é fato. Por quê? Porque dentro do campo da natureza, um cachorro procura uma cadela no período dela que ela está no período do cio. Porque ali você tem a liberação, né, de feromônios que atrai o macho. E isso só aconteceria na raça humana no dia que a mulher está ovulando. Então olha que interessante isso daí. Só que dentro de uma força do casal, ele precisa ter intimidade sexual muito mais vezes do que uma vez por mês, tá? Alguns poderiam, eu gosto de ver lá nos cursos, quando eu falo isso, alguns falam assim, nossa, ai que bom, então tá tudo certo, porque eu tô fazendo uma vez por mês. Não, meu filho, você não é mais um animal primitivo, você é humano. Então, para poder ter força do casal, a intimidade do casal tem que ser muito mais forte do que apenas a parte primitiva. Senão você se comporta como um animal. Animal não vive uma vida de casal. Animal não vive uma relação de casal que foi lá e falou, eu quero viver 100 anos da minha vida com você. Não. Os animais, o cachorro, quando aparece outra cadela no cio, ele vai lá e tem relação com ela. Um touro, ele cobre várias vacas, desde que elas estejam no período fértil. Então, a nossa vida humana, ela tem critérios que são diferentes. E por isso nós somos animais completamente diferentes dos animais mais primitivos. Então, a força genital no campo dos humanos, dessa relação que nós estamos buscando, ela tem duas coisas, então. Nós temos que separar em duas. Uma, força procriativa. A segunda, a intimidade do casal. Esse é o ponto fundamental. Todo o nosso organismo, todo o organismo humano, externamente, é revestido por um tecido que traz na sua
capacidade funcional, a possibilidade de gerar conexão. Nós sentimos o toque, o estímulo em todas as áreas do nosso corpo externo. Não tem nenhum lugar do nosso corpo externamente que não consiga sentir. As mucosas que revestem o organismo, mesmo que internamente, mas eu estou falando da parte superficial de uma mucosa, ela é extremamente sensível. Por isso que nós somos os animais mais desenvolvidos na visão, na audição, no paladar, no olfato e no tato. Nós temos um revestimento externo tão desenvolvido para que a gente possa perceber e se conectar a vários estímulos. Por isso que nós temos algo chamado prazer. Nós temos prazer na audição, nós temos prazer no olfato, prazer no paladar, prazer na visão, prazer no toque. Outros animais não têm isso. Os animais, eles comem para sobreviver, para matar a fome. Eles têm relação para procriar. Eles escutam, eles têm uma audição somente para perceber o som do perigo ou o som do que ele deve ser atraído. Por exemplo, animais que emitem sons para atrair a fêmea. Eles só têm a visão para perceber o inimigo ou a presa ou o predador. Ou alguns só percebem o dia e a noite. Olha só a nossa diferença. Só que o que tem acontecido com a gente? Nós estamos perdendo tanto a nossa capacidade humana que cada dia mais a gente tem se comportado e agido como animais mais primitivos. Porque se nós formos desenvolvidos para ter conexão, para ter intimidade, para ter relacionamento sólido, relacionamento duradouro, uma vez que nós estamos sendo substituídos por máquinas, por inteligência artificial, por um distanciamento, que é o que vem acontecendo hoje através dos desenvolvimentos aí desse mundo virtual. Hoje, numa família, numa relação de um casal, às vezes você deita na cama com seu marido, você ou com a sua esposa, você fica no celular de um lado, você fica no tablet, ela está assistindo alguma coisa na TV, você está lendo o jornal, cara, e automaticamente vocês estão juntos, mas desconectados. Ou seja, não há uma conexão pele com pele, não há uma conexão visual, não tem cheiro. Você não passa mais aquele creme que seduz, você não coloca mais aquela lingerie, você já não coloca mais aquela cueca, aquele sei lá o que você colocava, que seduzia. Você não passa mais um perfume agradável, você não se preocupa mais com a imagem, tá todo desleixado de qualquer jeito, e você também, mulher. E automaticamente você não estimula mais essa força do casal que gera intimidade, que gera conexão. Eu falo nos cursos, eu falo que você vai lá, coloca aquela calcinha bege, com aquela roupa toda larga, desbeiçada, para dormir de qualquer jeito. Porque você fala, eu vou dormir. Não, talvez seja o momento de maior conexão que você vai ter com o seu parceiro ou com a sua parceira. Então comenta aqui comigo, você que está comigo nessa live, só sobre o que eu falei até agora. Coloca aí se você já está vivendo isso daí na sua vida. Se você vem se deparando com esse desleixo, com essa falta de cuidado, com essa falta de olhar, a falta do toque. Porque, pessoal, muitos casais, eu atendo, às vezes você vai envelhecendo, você talvez não tenha mais ereção, talvez tenha uma dificuldade de ejaculação. Tudo bem, só que você não vai perder a intimidade. O toque, o carinho, o visual, o cheiro, o afeto, a boa conversa. Então tudo isso daí faz parte dessa força sexual. Em menos de 2 anos de casal já estou assim. Olha só. E eu tô vendo que a Regiane tá com um bebezinho ali. Eu vou fazer uma pergunta para ela que vai ser chave. Regiane, se eu não fizer essa pergunta, se eu não falar sobre isso nessa live, me cobra.
que é sobre relação do casal e filho. Para casais que têm filho, eu vou dar o pulo do gato. Se eu não falar, fica comigo até o final e me cobra, tá? Porque não estava no script. Mas como eu vi aí, eu vou trazer essa informação que é extremamente importante. E que legal que você está falando. Eu acho que isso é importante, pessoal. Porque quando você expõe algo, é porque você, na verdade, está precisando de ajuda e está buscando ajuda. Você está buscando transformação. A pior coisa que existe é você perceber que não está legal e fazer vista grossa. E falar, vai tocando, talvez amanhã melhora. Não melhora. A tendência é só piorar. A tendência é só piorar. Não é você falar que com 2 anos de relacionamento, daqui 20 anos vai estar melhor. Não vai. Não vai. Vai continuar esfriando. Eu falo que é como uma planta que você deixou de nutrir e ela vai secando. E pode chegar uma hora que mesmo você tentando adubar, colocando água, ela já não tem mais força para poder, né, frutificar, para poder prosperar, tá? Então, muito, muito legal. Obrigado pela participação. Isso é muito importante. Então, pessoal, quando a gente fala, então, por que isso é um casal adulto? Vamos voltar. Aquele casal, vamos chamar assim, né, aquela transição infanto-juvenil ali, ele pode procriar. Ele pode procriar. Então, a força sexual procriativa é animal. É animal. Só que o fato de um indivíduo, de uma criança com 12 anos, gerar a vida, não faz com que ele se torne um casal adulto. Simplesmente ele usou aquele menino com aquela menina, eles usaram a força genital sexual procriativa. Isso não faz deles um casal e não faz deles um casal adulto. Isso é importante. Isso é importante. Porque mesmo que você tenha filho, você fala, o casal tem filho, é um casal. Não. Simplesmente usou a força sexual procriativa. Agora, nós temos que usar como casal a nossa força sexual que gera intimidade. Então, veja só. Intimidade é uma força do casal, tá? Então, dentro da intimidade, nós temos a intimidade sexual. Essa intimidade sexual, ela tem a força genital e tem a força de conexão. Porque, cara, quantos às vezes vivem o seguinte? Vocês já devem ter ouvido, ou você que está me ouvindo aqui pode viver isso aí. Existem pessoas que só se procuram pro sexo. Tá com problema, faz sexo. Tá na alegria, faz sexo. Só que isso é força genital. Isso não é intimidade. A intimidade é a conexão. Por isso que na nossa vida, esses órgãos sensoriais que eu disse a vocês, que eu expliquei anteriormente, eles servem para quê? Para que a gente possa ter conexão. Nós temos conexão com o alimento. Nós apreciamos um alimento, nós degustamos. Nós recebemos pessoas e fazemos o quê? Comida. A comida, ela traz o quê? Memória. O cheiro traz memória. O cheiro traz emoção. Por isso que existem as terapias olfativas que se utilizam do olfato para trabalhar uma emoção. Por exemplo, um óleo essencial. Assim como quando você sente o cheiro do perfume de alguém que pode ter sido muito importante na sua vida, mas também pode ter sido alguém que te machucou. E você pode querer sentir o cheiro do que é importante e não tolerar o cheiro do que te machuca. Através da visão, veja como é importante, pessoal. E já vou colocar aí para vocês, homens e mulheres, que o órgão sexual inicialmente, né, do homem é a visão, tá? Então imagina o seguinte, cara. Se você, mulher, não se preocupa mais com a sua questão física, com aquilo que você está querendo mostrar para o seu parceiro, cara, você está abrindo aí, né, margem, possibilidades para deixar de ser atraente na vida do seu parceiro. Porque a
força sexual do macho, ele tem uma relação direta com isso. E a nossa parte mais primitiva é o olfato, porque é através do feromônio que o macho tem atração pela fêmea. E o órgão sexual inicialmente da fêmea é o ouvido. Por isso que machos emitem sons na natureza. Por isso que mulheres, elas se sentem atraídas por machos que não têm talvez uma aparência, mas que conversam bem. São homens cultos, são homens que têm conhecimento. Quantas vezes, comenta aqui comigo, você que tá aqui, talvez você viu aquele cara malhadão, fortão, bonitão na balada, e você olhou e falou, nossa, cara interessante, e a hora que ele chegou perto de você e começou a conversar, vamos usar uma palavra feia aqui, você broxou literalmente, você falou, nossa senhora, e você perdeu o interesse, mesmo ele sendo um cara atraente. Agora, você homem, meu amigo, aquela mulher bonitona da balada, mesmo ela chegando e falando um monte de porcaria, você fala assim, gente, se ficar com a boca fechada, eu ainda vou ter prazer sexual, eu ainda vou ter relação, eu ainda vou ter algo com essa mulher. Pode não ser duradouro, mas você vai ter ação. A mulher não, por incrível que pareça. Então veja que interessante isso daí. Então dentro de uma relação, cara, se você não tem se preocupado com isso, se você mulher não tem se preocupado com isso, se você homem não tem se preocupado com isso, que nem colocou a Regiane, pô, você deita lá, você fica assistindo TV, você não conversa com ela, você não fala sobre o dia, você não troca uma ideia, você não tem uma palavra de conhecimento, você não tem uma palavra de prosperidade, então vocês perdem completamente essa intimidade, ou seja, você perdeu uma força que é a força do casal. Então casal que não transa e casal que não tem intimidade não é casal. Então, primeiro critério, já era. Se você não tem intimidade, você não tem força sexual, genital e de intimidade, você não pode dizer que você é um casal, ok? Não pode dizer, tá? Isso é uma regra, o pessoal não pode dizer. Cara, eu não tenho mais atividade sexual, eu não tenho uma atividade sexual satisfatória, eu não tenho mais intimidade, eu não toco, eu não tenho afeto, nós não conversamos, nós não tocamos mais corpo com corpo, nós não temos prazer a dois, nós não vamos para um restaurante, nós não degustamos, ela não se arruma mais para mim, eu não me arrumo mais para ela, eu não me preocupo, ou seja, eu não estou exercitando absolutamente nada dessa força, eu não sou mais um casal, ok? Não é casal, tá? Podem viver juntos, podem dividir contas, mas não pode ser dito que é um casal, ok? A segunda força imagine o seguinte, aquele menininho de 12 anos de idade, com aquela menininha de 12 anos de idade, fizeram um filhinho, eles tiveram força para gerar vida, eles têm intimidade, estão apaixonados, meu Deus, que paixão, eles se conectam todos os dias, dão beijos longos, um vê o outro, e aquele sininho toca, eles estão no auge da paixão, só que eles não têm a segunda força, que é a força material, porque eles ainda dependem do papai e da mamãe deles. Eles não têm uma profissão, eles não tiveram projetos, eles ainda não têm um lar, eles não têm estrutura nenhuma material, eles só têm força sexual e intimidade, mas eles não têm prosperidade material. Eles também não podem ser chamados de casal. Então, duas forças determinam um casal: sexual, genital, prosperidade, vida e prosperidade material. Um casal adulto, ele não pode mais ser nutrido pela geração anterior. Eles têm que ser responsável pela construção da própria vida. Não pode ser o papai e a mamãe
que nutrem materialmente a prosperidade daquele casal. Ou seja, a casa que eu comprei foi da herança do meu pai. O carro que eu troquei foi da herança quando meu pai vendeu não sei o quê. As viagens que eu faço é quando o meu pai lá do sítio que ele tem colheu e eu recebo não sei o quê. Meu pai vendeu alguns imóveis, alguns terrenos e algumas terras e por isso eu... Ou seja, toda a prosperidade material desse casal, ele é fruto da força de quem veio antes. Isso não é um casal adulto. Ainda vai ser uma relação infantil. Por quê? O segundo ponto de intimidade de um casal é a intimidade material. Ou seja, um casal, ele soma força material. Não existe mais o meu ou da minha esposa. Não existe o meu dinheiro e o dinheiro dela. Não existe as minhas coisas materiais e as coisas dela. Existe o nosso. Então, como casal, você une absolutamente tudo que é material. Não importa se um faz 10 mil e o outro 2. Vocês fazem 12. Não importa se um faz 100 mil e o outro 50. Vocês fazem 150. Essa é a força do casal. E aí, se eu tenho a força do casal, eu tenho que ter intimidade nisso também. Então, o que é a intimidade? São os projetos. É você sentar semanalmente e falar sobre finanças, sobre o que vocês têm em caixa, sobre investimentos, sobre sonhos, sobre prosperidade, sobre o que vocês vão comprar, sobre o que negócio vocês irão fazer. Então, se você... Olha, no CIB agora, no CIB Casais, quantas pessoas eu ouvi dizer que, cara, eu não participo das coisas do meu marido. Eu não sei nem quanto ele fatura. Eu não sei o que a gente tem. Meu amigo, então você não é um casal. Você não é um casal. Então você perdeu uma outra força. Você tem que saber absolutamente tudo. Não pode haver segredo. Absolutamente tudo, porque é de vocês. Lógico, pode ser que um tenha uma força mais para fazer dinheiro. O outro tem uma força maior para guardar dinheiro. Tá tudo bem. No meu relacionamento é assim. Eu não sou um bom poupador, mas eu sou um bom fazedor. Automaticamente eu posso achar um ponto de equilíbrio. Mas a minha esposa tem que saber o quanto eu faço. Porque existe o nós, não tem mais eu dentro do processo. Se eu faturei, nós faturamos. Porque de alguma forma ela tem que contribuir. Porque talvez para que eu possa sair para dar um curso, ela ficou em casa, nutrindo toda a estrutura da nossa casa, os nossos filhos, ela é o alicerce, ela é a força, ela é a manutenção de tudo isso. Então não tem eu ir lá, existe nós. Se eu estou lá, ela está comigo. E se ela está aqui, eu estou com ela. Porque eu também estou proporcionando uma condição para ela estar aqui. Então esse é o jogo. Não existe um mais forte, o outro mais fraco, um mais importante, o outro menos, ou o que eu faço na nossa relação é mais importante do que o que ela faz, ou ela tem mais valor do que eu nas ações dela. Não existe isso. Não existe isso. Um casal forte, os dois estão no mesmo nível. Não tem um à frente e o outro atrás. Eles estão no mesmo nível. Um ao lado do outro, conectado. E eles caminham juntos, eles prosperam juntos. Eles falam sobre projetos. Imagina, nós estamos começando o ano de 2024. Comenta aí comigo. Quem nessa semana do ano de 2024 sentou com o marido ou com a esposa e fez planejamentos do ano? Comenta aí, quem? Olha o Sérgio falando, o Sérgio esteve no CIBHP, foi um evento transformador, trouxe vários conhecimentos como este, força do casal. Olha só, 8 anos de casamento do Sérgio,
com a Letícia, tinha algumas coisas que não estavam funcionais, olha só. E olha que é um casal que eu conheço, hein? É um casal que prospera. Só que, cara, sempre a gente tem que estar buscando mais, né? Sempre a gente tem que estar buscando mais, né? Então olha só a Cristiane falando, Karina falando, a Elza estava aqui também no CIB-HP com a gente, o encontro de casais. Então, passou o primeiro ano, primeira semana do ano, todo mundo fala de prosperidade, riqueza, um ano maravilhoso, que esse ano seja melhor do que o ano que passou. Só que, cara, você não sentou com a pessoa mais importante da sua vida e planejou o ano? Vocês ainda não conversaram sobre as viagens que vocês vão fazer, vocês não colocaram qual carro vocês terão, se vocês vão trocar ou vão manter o mesmo, vocês não falaram sobre a casa de vocês, sobre o que vocês vão fazer, se vai ter uma reforma, se vocês vão trocar de casa. Vocês não falaram nada sobre isso? Quanto vocês querem chegar no final do ano e ter de dinheiro investido? Quanto que vocês querem ter de dinheiro na conta? Quanto que vocês querem fazer de dinheiro esse ano? Quanto? Quanto você quer fazer de dinheiro esse ano? Você não colocou ainda? Eu já coloquei o meu faturamento até dezembro, o que eu vou fazer na minha casa, todas as reformas, mudanças, o que a gente quer já está no nosso mapa. O carro meu e da esposa, qual que vai ser o carro meu e dela desse ano já está no nosso mapa. As viagens nacionais e internacionais que nós vamos fazer já está no nosso mapa. O quanto a gente vai ter de investimento, o quanto a gente vai ter de intimidade, tudo. A gente já colocou, a gente já olhou para tudo isso daí. É o ano que a gente quer ter, os lugares que a gente vai estar, as pessoas que a gente quer que esteja com a gente já determinou quais pessoas a gente quer retomar relações, quais pessoas a gente quer fortalecer, quais pessoas a gente quer tirar da nossa vida, o quanto a gente quer estar com os nossos pais, com a nossa família, com os nossos filhos, o nosso planejamento dos dias com os filhos, do que eles têm que fazer externamente, judô, natação, inglês, escola, cara, tudo. É uma semana que você está planejando a sua vida de casal. Vida material, vida emocional, conexão, intimidade, os livros que a gente vai ler, quantos livros a gente tem que ler, quantas séries a gente vai assistir dentro de todo esse processo. Olha, Elza, imagina com 34 anos de casamento, e vivendo isso, o CIB transformou a nossa vida em todas as áreas. A Elza esteve aqui com o Sérgio, viveram momentos incríveis nessa imersão, né? Momentos incríveis de intimidade, que talvez em 34 anos de relacionamento, eles nunca tinham olhado para isso. Porque, cara, a vida é um piloto automático, gente. A coisa mais provável da sua vida, seja vida individual ou como casal, é que você entre no piloto automático e que você comece a viver esse automático. Por quê? Porque o mundo tenta ir contrário a uma relação boa. O trabalho que vai destruir, às vezes amizades que vão destruir, o mundo material que às vezes em desarmonia acaba sendo a destruição. Enfim, uma série de coisas. O que você ouve, o que você assiste na TV, talvez você esteja permitindo que essas coisas entrem na sua vida de forma destrutiva. E muitas vezes até sem perceber, né? Então, para você ser casal, vamos lá? Retomar então as duas forças. Para você ser casal, você fala assim, Alan, eu sou casal, ok? Eu vivo um relacionamento de casal. Eu tenho que ter intimidade sexual e intimidade material. Se eu não tenho intimidade sexual e não tenho intimidade material, não é um casal. Por exemplo, uma pessoa pode ter um amante e ela tem uma baita intimidade sexual com o amante, mas não tem projeto, não tem conta conjunta, não constrói nada. Em contrapartida, eu tenho, por exemplo, nos meus negócios, sócios. Então nós temos intimidade material. Nós temos reuniões de negócio, nós planejamos, nós vamos avaliar crescimento, enfim, mas nós não temos intimidade sexual. Ninguém tem relação ali. Então nós não somos casal, nós somos sócios, nós somos parceiros de negócio. O outro pode ser um sócio sexual, mas não é um casal. Então é isso que a gente precisa entender. Quem aqui que está comigo
que às vezes tem percebido então que não tem vivido um casamento e tem vivido uma sociedade ou tem vivido uma intimidade sexual, mas que não vê então a partir desses dois critérios que eu coloquei, que vive uma vida de casal. E pessoal, isso é muito importante, cara. E aí eu tinha falado que eu ia fazer uma pergunta, não pode responder quem teve no CIB, quem veio do CIB, quem faz o processo, porque já está na jornada de transformação. Mas, Regiane, você estava comigo e pode ser você que vai responder essa pergunta. Um casal que tem filhos, ok? Porque isso é outra coisa que acontece no casal. Quem é mais importante para você? O seu marido ou o seu filho? A sua esposa ou o seu filho? Responde aí para mim. Um casal que tem filhos, quem é mais importante? O filho ou o casal? Responde aí para mim. Quem se tornou a coisa mais importante da sua vida? A Bia falou o esposo, o casal, o marido, o cônjuge, o casal. A Regiane falou, deve ser o esposo, mas hoje é o meu filho. Porque, pessoal, muitos casamentos, eles começam a sofrer um processo de deterioração, né? um processo de desgaste, um enfraquecimento da relação do casal quando filhos nascem. Por que isso acontece? Porque em muitos relacionamentos disfuncionais, tá? Muitos relacionamentos disfuncionais, os filhos se tornam a prioridade. Os filhos não devem ser prioridade. A prioridade de uma relação é sempre o cônjuge, sempre. Por que isso, pessoal? Porque se você for imaginar uma planta, estou aqui com várias plantas na minha casa, a gente gosta muito de plantas, você põe adubo na raiz, você põe adubo no solo, você rega o chão, você não rega o fruto. Não adianta você pôr adubo na folha. Na folha talvez você põe, sei lá, veneno. Agora, você põe adubo no solo, você põe adubo na estrutura. Inclusive, pessoal, para ter filhos funcionais, filhos saudáveis, filhos livres, sem trauma, sem dor emocional, eles precisam ter enxergado que eles tiveram pais que foram um casal forte. Isso é muito importante, por isso que muitos casais, eles são disfuncionais, mas mantêm um casamento disfuncional em prol dos filhos. Pessoal, isso é um fracasso. Isso não adianta nada. Isso é trauma do mesmo jeito que se estivessem separados. É trauma. Esquece, é trauma. Porque um filho, além de tudo que você enxerga, tudo que ele vai enxergar, fase do amor pela mãe, fase de enxergar que a mãe também é uma mulher, fase de amor pelo pai, fase de enxergar que o pai também é homem, ele também enxerga que aquele homem e aquela mulher também é um casal. E esse casal tem intimidade sexual e material. Então isso é uma parte saudável da vida daquela criança, da vida daquele filho. Então se você dedicou toda a sua vida ao filho, só que para se dedicar ao filho você destruiu o seu relacionamento, cara, não adiantou muita coisa o que você fez não, tá? Não adiantou muita coisa porque você fez um baita esforço e ele ainda continua traumatizado. Amanhã ou depois ele vai ter que fazer terapia para entender o porquê que o pai maltratava a mãe, porquê que a mãe maltratava o pai, porquê que o pai não se dedicava à mãe dele, porquê que a mãe dele não se dedicava ao pai dele, se eram os dois amores da vida dele. Como que ele via esses dois amores da vida dele se machucando ou não se nutrindo na proporção do quanto ele os amou. Olha que loucura! Olha que loucura! Você que está comigo aqui, quem que veio de uma relação assim? Quem viu isso no pai e na mãe, então? Esquece seu casamento agora. Quem viu isso no pai e na mãe? Um casamento disfuncional, um casal machucado, mas que fez de tudo pelos filhos. Que como pai e mãe, você diz assim, nossa, eles foram incríveis, se dedicaram, se desdobraram, fizeram de tudo o que podiam por mim. Mas como casal, foi um fracasso.
Ó, olha o tanto, agora é legal. Fica vendo. Vai lá, coloca, isso é muito legal. Olha só, quantos relacionamentos, quantos filhos vêm de relações machucadas de um casal. Comenta você, Cristiane, a Branca colocou a Regiane, ó, a Regiane aí de novo. Se isso pra você, mesmo seus pais tentando ser incrível pra você, é traumático. Você teve que lutar com isso na vida, ou até hoje você carrega um peso ou alguma dor, ou muitas vezes o que acontece? Aquele filho entra na dinâmica do casal, começa a interferir, dá conselho, ou chegou pro pai e falou larga dela, ou chegou pra mãe e falou larga dele. Você inverteu o papel, inverteu ordem, que isso é uma tragédia no campo familiar. Fala aí pra mim, quantos de vocês às vezes tiveram essa atitude ou estão tendo até hoje? Porque, Alan, mas o que isso interfere? Você tendo essa atitude enfraquece o seu casamento, enfraquece o seu relacionamento. Se você não estiver numa posição de filho em relação aos seus pais e você em algum momento inverter a posição, você não tem permissão para viver um casamento livre, para viver um casamento sólido, para viver um casamento que prospera. Porque para você prosperar como casal, você já tem que ter rompido saudavelmente com as dores emocionais que você tem com seu pai e com a sua mãe. Então isso é importante. Olha só, que bom que vocês já tiveram essas atitudes do passado e que por algum motivo vocês já mudaram. Porque, cara, em relação aos seus pais, você só tem um papel, ser filho. Ser filho. Olha lá, Regiane. Regiane, enquanto você tiver essa atitude com seus pais, o seu casamento não vai prosperar. Você tem que olhar para os seus pais com amor e entender que a única coisa que eles têm para você com você é porque eles contribuíram para você vir ao mundo. E você os agradece pela vida que eles te deram. Todo o resto é problema deles. Todo o restante disso é problema deles. Como casal, como homem, como mulher, é problema deles. Então já aproveita hoje, domingo, quem vai para a igreja, quem vai para o culto, quem mostra com o pai e com a mãe, faz esse exercício. Chega para eles, mentalmente ou real. Se tiver peito, fala real. Chega para eles e fala, querido papai e querida mamãe, eu quero agradecer vocês pela vida que vocês me deram. Pela vida que vocês me deram, vocês terão um lugar no meu coração. Eu sempre os amarei, eu sempre irei os honrar. Mas todo o restante é de vocês. O casamento de vocês é o que vocês merecem ter. Você como homem, papai, você como mulher, mamãe, vocês são cheios de defeitos e cheios de virtudes. Eu pego somente o que eu quero e deixo para vocês o que é de vocês. O que é de vocês eu não quero mais. O que é de vocês não me pertence. O que pertence a mim é o meu marido, é a minha esposa e os meus filhos. Essa é a minha vida. É essa vida que eu tenho responsabilidade. É sobre essa vida que eu estou falando. A vida de vocês eu não tenho responsabilidade nenhuma. Eu não sou responsável pelas dores, eu não sou responsável pelo amor, eu não sou responsável pela alegria de vocês, eu não tenho responsabilidade sobre isso. Vocês são os adultos, vocês são grandes. Eu sou só filho, eu sou uma criança. E aí você vira para a sua vida e você decide fazer da sua vida uma vida adulta. Com o seu marido, com a sua esposa, com o seu filho. Aí sim, Regiane, vai ser um choque para todos os pais. São choque. Para os pais infantis, então, machuca muito. Porque para os pais infantis ter filhos adultos machuca muito. Porque eles não criaram filhos para ser livres, eles não criaram filhos para ir para o mundo, eles não criaram filhos para ser independentes, eles criaram filhos para ser dependentes emocionalmente ou materialmente deles. Eles criaram filhos para nutrir a dor deles. E enquanto você caminhar para o mundo com essa dor vai para o seu casamento, essa dor vai para os seus filhos. E muitas vezes você pode não estar vivendo o relacionamento que você acha que você deveria viver. E talvez você ache que o seu marido é o problema, mas quem afasta o seu marido de você é essa dor emocional que você tem com os seus pais. Então a gente precisa romper saudavelmente. Saudavelmente. Porque senão você vai romper por dor, por briga, com mágoa, com raiva, com discórdia, com discussão. Não.
Não, existe uma forma muito mais interessante que é romper com amor, é colocar amor na relação. Coloque amor na relação, mas coloque limite nessa relação. E o limite é o que pertence a você e o que não pertence. Eu olhar para os meus pais como casal, quando eu era criança, fez sentido. Mas olhar para os meus pais como casal hoje, não faz sentido nenhum. Hoje é problema deles, hoje eu sou adulto. Se minha mãe tiver qualquer problema com meu pai, ela está tendo com o marido dela. Ela só tem papel comigo como mãe. O meu pai só tem papel comigo como pai. Ele não tem papel comigo como esposo. A minha mãe não tem papel comigo como esposa. Eu não sou marido nela, não sou esposa do meu pai. Então o problema deles de casal é deles. Eles que precisam buscar uma forma de ter força sexual, intimidade sexual e intimidade material. Se eles não têm isso, se eles não construíram isso, não é responsabilidade minha. Então eu não vou entrar nessa relação, eu não vou dar conselho, eu não vou dizer quem tem que fazer isso ou quem tem que fazer aquilo. Eu tenho que olhar e dizer, vocês se merecem. Vocês são adultos e como adultos vocês são capazes de resolver os problemas. Eu olho para a minha vida, olho para o meu casamento, olho para a minha esposa e me sinto responsável por isso. Aí sim, eu como adulto tenho responsabilidade. Olho para os meus filhos e digo, em relação a vocês, eu tenho responsabilidade. Em relação a quem veio antes de mim, eu não tenho responsabilidade nenhuma. O que eu devo é honra. O que eu devo é gratidão, reconhecimento pelo que vocês fizeram. Ponto final. Mas eu devo buscar a minha liberdade. E a liberdade, ela inclui isso. Então, muitas vezes você não está vivendo um casamento interessante no hoje, porque você está preso a mágoas, raiva, rancor ou posições invertidas com o passado. E pessoal, se eu não limpar o passado, o meu presente, o meu futuro continuará contaminado. Não tem como isso daí não acontecer. Ou seja, isso se torna um obstáculo para o seu relacionamento de hoje. Um obstáculo para o que o casal está tentando viver hoje. E aí eu posso olhar para minha esposa e achar que ela é o problema, ela olhar para mim e achar que eu sou o problema, achar que nós não somos merecedores, que tem algo ruim acontecendo, ou que por mais que a gente se esforce, nada dá certo. Só que tudo isso pode ser porque você ainda está prisioneiro do passado. Então, fica aqui algumas dicas já para você que talvez está tentando fazer de tudo no hoje, mas que ainda carrega coisas que não são suas do passado. E se você não conseguir fazer isso sozinho, pessoal, procure ajuda. Cursos, livros, autoconhecimento, terapia, pessoas que podem te ajudar, mentores, enfim, eles podem te levar para um lugar que talvez você não esteja conseguindo ir. É por isso que nós temos aí a formação profissional do método CIB, para você poder mergulhar nos seus processos e, além de mergulhar nos seus processos, ajudar outras pessoas. Nós temos aí as imersões, imersão para casal. Vamos lançar esse ano aí uma imersão para pessoas mesmo, individual. Não precisa ser só para casal, para você poder viver a transformação. Mas é muito interessante porque uma vez que você decide ser casal, não existe mais a possibilidade de caminhar sozinho, gente. Não sou eu fazer terapia, eu fazer curso, eu leio livro e a minha esposa não faz nada. Não existe isso, a não ser que eu decida caminhar e deixar ela. Então aqui em casa a gente tem esse acordo. Cada vez que um começa a fazer algo, ele olha pro outro e fala assim, eu tô indo, hein? Veja se você quer continuar vindo comigo ou não. E aí o outro já fala, não, eu vou também, eu vou para esse curso, eu vou ler esse livro, nós vamos fazer essa mentoria, nós vamos juntos na igreja, nós vamos juntos orar. É junto, não tem jeito. Nós vamos juntos construir o nosso mapa da vida que a gente deseja viver. Não existe mais o eu. Não existe. Existe o eu nas coisas que remetem a mim. O corpo que eu desejo ter, a saúde, ninguém pode comer por mim, ninguém pode fazer academia por mim, ninguém pode ter ação por mim. Só que todas as ações individuais, elas visam algo maior, que é o casal, que é a família.
uma ação individual não pode ser maior ou não pode ferir aquilo que é da família, uma vez que você decide viver como um casal, tá? Então, pegue aí essas informações, coloque no seu relacionamento, busque mais. Quem quiser, as inscrições estão abertas para tudo que a gente vai ter no nosso ano de 2024, que vem transformando vidas, vem transformando relacionamentos, vem auxiliando profissionais a ir para um outro nível de terapia, de abordagem com os seus clientes. Enfim, né, o método CIB ele veio para gerar transformação na vida de pessoas e de profissionais, tá? Então, aí ó, Campo Grande, turma confirmada, Rondônia, São Paulo, Londrina, Rio de Janeiro, Santos, enfim, nós vamos estar aí em vários lugares levando esse conhecimento. Vamos deixar gravados, tá? Vou deixar gravado para vocês essa live, para vocês poderem compartilhar, ouvirem mais vezes essas informações. E o principal não é ouvir, pessoal, é tomar uma decisão de praticar. Porque somente a ação transforma. E vou mais além. Essa ação ela precisa se tornar rotina. A ação que transforma é a ação rotineira. Então isso que a gente falou sobre essas duas forças, ela precisa ser diária. Ela precisa ser diária. Intimidade sexual, intimidade de relacionamento, intimidade material, ela precisa ser diária, tá? Então isso é importante. São José dos Campos, vamos fazer em São José dos Campos. Vai para São Paulo, faz em São Paulo com a gente lá, faz em Santos, vamos lá. Vai para nossa unidade, vive e vai viver isso daí com a gente lá em São Paulo, tá bom? Pessoal, obrigado, um excelente domingo a todos e também que esse ano de 2024 seja realmente um ano de transformação na vida de vocês. Um grande abraço.